Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Trazendo mais um conteúdo para esse canal, eu vou falar a respeito do batismo nas águas. Talvez você deve se questionar o que é batismo, o que significa batismo e o porquê eu devo me batizar. Então fique nesse vídeo, já se inscreva, deixa o seu like, comente, compartilhe com seus amigos e tire as suas dúvidas. Amém? E no vídeo de hoje você vai conhecer a importância do batismo. O batismo é um assunto de extrema importância, tanto para a igreja quanto para você que é novo convertido, que vai se batizar ou que recentemente aceitou a Cristo. E como sempre acontece ainda hoje, é pelo batismo que o novo crente, a igreja e o mundo reconhecem a identificação do batizado com Cristo Jesus e com a igreja local. Sem o batismo, ninguém pode ser aceito como uma parte do povo de Deus dentro da igreja. Sem fazer parte desta família de Deus, você fica impossibilitado de crescer espiritualmente conforme deseja o Senhor para a sua vida. A comunhão nutritiva da igreja é uma das formas para que você cresça espiritualmente, né? E você vai crescer dia após dia, porque você está cumprindo um dos mandamentos que Jesus deixou bem claro em sua palavra. Mas antes de você se batizar, é necessário que você entenda a respeito dessa cerimônia. E você precisa entender a definição. O significado do batismo é mergulho, é submersão. É a primeira ordenança, como eu disse, de Cristo, através da qual o novo convertido passa a fazer parte da igreja. Ou seja, quando você aceitou Cristo, a primeira ordenança que Cristo ele te dá é que você se batize, é que você passe por esse ritual, é que você passe por essa cerimônia. O conceito do batismo ilustra a experiência de regeneração efetuada pelo Espírito Santo no pecador que está relacionada com a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Ou seja, quando você se depara com um cenário onde tem os irmãos ali que são os líderes da igreja, né, dentro de um tanque ou num lago ou numa água corrente, que você se submerge nas águas, ali representa o sepultamento do velho homem. Quando você ressurge, define-se na ressurreição de um novo homem. Significa que quando o pecador aceita Cristo como único e suficiente Salvador, passa por uma transformação tão radical que só pode ser explicada como sendo o sepultamento do velho homem, como eu disse, né, e a ressurreição de uma nova criatura para viver uma nova vida com Cristo quando você ressurge das águas. Então o conceito do batismo ilustra isso em nossas vidas, por isso nós precisamos cumprir esse mandamento. Em outras palavras, quando o pecador aceita a morte vicária, isto é, substituí-lo diante da justiça de Deus, morre também com ele. Mas assim como Jesus não ficou na sepultura, antes ressuscitou o que nele crê, ressuscitou com ele para viver eternamente uma vida de fé com Cristo Jesus. É evidente que essa regeneração é uma vida de fé e não se dá no momento em que você se batiza nas águas, mas é no momento em que você se submete a Cristo pela fé. O batismo é só um simbolismo, né, para você trazer evidência para o mundo e para a igreja que você agora faz parte do corpo de Cristo. O batismo simplesmente é uma realidade alcançada pelo pecador. É necessário porque Cristo ordenou. O batismo nas águas não é uma opção para o crente, é um mandamento do Senhor. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Os cristãos que verdadeiramente são fiéis e amam o Senhor sentirá prazer de cumprir esse mandamento. É como se fosse uma admissão no reino de Deus através da fé no sacrifício de Cristo associado ao verdadeiro arrependimento. Todavia, o ato do batismo possibilita o acesso da igreja visível, ou seja,
Isso traz a evidência que aquele que quer se batizar se arrependeu dos vossos pecados, por isso ele cumpre essa cerimônia religiosa. É necessário porque Cristo também deu esse exemplo. Em sua trajetória cristã, você vai ver alguns métodos do batismo: água respingada sobre a cabeça, óleo na fronte e tantas invencionices que vemos por aí. Não passam de criações humanas que não têm respaldo e não têm base nas escrituras. Por essa razão, eu oriento a você, novo convertido, que se submeta unicamente ao batismo bíblico, que é a imersão total, ou seja, mergulhar o corpo totalmente dentro da água. Existem basicamente 4 evidências que dá uma base sólida que o batismo ele tem que ser imersão total. A evidência do texto bíblico, a evidência do significado da palavra, a evidência da história e a evidência do simbolismo. Para que não fique só nas minhas palavras, vamos de encontro às evidências. A primeira evidência é o texto bíblico. Os textos narram o batismo de Jesus, que logo quando sai da água, que está no Evangelho de Cristo segundo escreveu Marcos capítulo 1, verso 10 e Mateus de capítulo 3, verso 16, como vocês viram. O texto narra o batismo do eunuco também, realizado por Felipe. Declara: mandou parar o carro e desceram ambos as águas, que está escrito em Atos de capítulo 8, verso 38. Esses textos não deixam dúvida. É improvável que às vezes seguida os ministrantes do batismo tiveram que entrar nas águas com os que eram batizados. Se fosse expersão de água, aliás, assim mesmo o candidato nem precisaria entrar na água, você não concorda? A evidência pela palavra vem do grego, que é baptizo, que significa imergir completamente. Isso a palavra traz o sentido claro, né? As demais formas do batismo não passam de ensinamentos insignificantes sem base bíblica. Ou seja, a palavra já nos diz que é imersão, né? Se você pode pesquisar aí. A terceira evidência é a história. Os livros da história eclesiástica ensinam que no ano de 150 depois de Cristo, aproximadamente só era praticada a imersão como forma de batismo. Você também pode pesquisar. A quarta evidência é o simbolismo do batismo. Desde que o batismo simboliza a morte e a ressurreição, como eu falei anteriormente, de uma forma administrativa, pode ser outra, a não ser a imersão. Infelizmente já existe um meio evangélico, algumas igrejas que negam a importância do batismo. Mas você, meu irmão, não dê ouvidos a tais pessoas, pois eles estão completamente distantes dos sagrados princípios bíblicos. Ninguém pode pertencer a uma igreja sem se submeter ao batismo. Uma pessoa que negue o batismo, esse sublime ato, embora diga que ser crente, estará oferecendo evidências do seu equívoco. O batismo nas águas é uma demonstração pública que você morreu para o mundo, né? E o velho homem está assumindo uma nova vida em Cristo. Amém, meus irmãos? Então este é o conteúdo que eu vim trazer a respeito do batismo. Ele está extremamente resumido, mas é para que você entenda. Como eu sempre digo, os meus vídeos eles são para ser bem claros e objetivos, usando de palavras simples, até porque eu sou simples, como eu sempre digo, não sou pastor, não sou teólogo, mas eu quero também proclamar a mensagem de Deus. Amém, meus irmãos? Fique na paz do Senhor e tenha uma ótima semana.